No vídeo de hoje nós vamos trazer uma polêmica recente envolvendo um decreto que trouxe aqui à graça a figura do deputado Daniel por meio do decreto aí de 21 de abril de 2022 do presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas antes eu gostaria também de deixar claro que essa análise que nós vamos fazer não é uma análise sob o ponto de vista penal e nem uma análise sob o ponto de vista constitucional, mas sim uma análise estritamente sobre a questão do desvio ou não de finalidade do ato administrativo ali praticado. Primeiro ponto, então, que vale ressaltar nessa questão envolvendo o decreto de 21 de abril de 2022, que o permissivo legal do artigo 84 do texto constitucional, artigo 84, inciso 12, que permite ao presidente da República, ainda que de forma discricionária, efetivar essa figura do indulto ou da graça para aí, um apenado sob o ponto de vista penal, não deixa de ser também uma regra legal do qual um ato administrativo venha a ser praticado. O decreto, então, formalizado é um ato administrativo praticado pelo chefe do executivo. Portanto, por se tratar de um ato administrativo, ainda que alguns não entendam como ato administrativo, entendam como ato de governo, entendam como ato político, mas para a doutrina majoritária me parece sim configurado como uma figura de um ato administrativo. E como ato administrativo sendo, ele deve cumprir todos os elementos e requisitos necessários para o seu fiel cumprimento e para a sua execução com perfeição, né? E aí nós entramos então dentro de uma seara que se discute muito hoje na internet, muito nos grandes veículos de comunicação, no que diz respeito se houve ou não o desvio de finalidade. Mas para que eu possa chegar a essa tese, se houve ou não o desvio de finalidade, eu preciso entender o que é o desvio de finalidade, né? O desvio de finalidade para nós, o direito administrativo, configura dentro daquela figura do chamado desvio de poder. O desvio de poder ele está configurado em duas espécies, né? O excesso de poder e o desvio de finalidade. O excesso de poder e o desvio de finalidade. O excesso de poder, em pouquíssimas palavras, é aquele quando eu extrapolo, eu excedo os limites legais que me foi conferido. Eu tenho um poder que a lei me atribuiu, eu acabo excedendo esses limites legais, não é? Agora, o desvio de finalidade é quando eu tenho a finalidade do ato administrativo a ser percorrida do interesse público e passo a percorrer o interesse privado. O ato administrativo, então, ele deixa de atender o interesse público para atender o interesse privado. E aí que entra a figura deste decreto, não é? Que trouxe aí essa confusão jurídica no nosso país, aliás, mais uma, que deve ser aí encarada pelo Supremo Tribunal Federal nos próximos dias. E aí, se me permite, com as devidas vênias a quem pensa o contrário, me parece que neste caso o presidente da República desviou a finalidade do ato administrativo. Por quê? E já explico, né, tentando aqui de uma forma resumida e desapaixonado, fora de uma figura aqui, sem querer levar convicções políticas e ideológicas somente sob o ponto de vista administrativo. Explico por quê. Primeiro porque é nítido que a figura aqui desse decreto publicado no dia 21, ele não veio no sentido do interesse público, de atender o interesse público, mas veio para beneficiar um amigo político, enfim, alguém que circula no mesmo campo político do presidente da República, né? Ou seja, ele desvia a finalidade nitidamente de atender o interesse coletivo para atender o interesse privado dele e do grupo político dele, né? E isso contamina de toda sorte o interesse do ato administrativo a ser praticado, né? E aí não há que se falar entre o ato ser constitucional ou não. Aqui não se fala da constitucionalidade do ato, que é um ato constitucional, previsto no artigo 84 da Constituição Federal. No entanto, o que se discute aqui é sobre a finalidade dele, se foi desviado ou não. E me parece, volto a dizer, data máxima vênia quem pensa em contrário, até porque eu tenho acompanhado grandes juristas, né, falando favorável ao dispositivo publicado, mas me parece que não se discute a constitucionalidade, mas sim a teoria do desvio de finalidade praticada aqui pelo presidente da República, que aí acertadamente aqueles que defendem que houve o desvio de finalidade estão colocando aí, externando a sua opinião. E aqui, só mais um parênteses também, não é? Se você fala na figura do desvio de finalidade, me parece muito claro, então, um vício praticado dentro desse decreto. Evidentemente, nós temos entendimentos para todos os lados. Existem pessoas que entendem que o decreto, que aí trouxe a questão da graça, aí, acabou, não nem ato administrativo um ato político, um ato de gestão que nem passaria
por ser um ato administrativo. Contudo, eu prefiro me perfilar, me trazer aqui na corrente da qual admite que o ato administrativo sim, é um ato administrativo sim praticado pelo presidente da República nas suas prerrogativas privativas do artigo 84, mas que todavia houve aqui um desvio de finalidade claro para salvaguardar a liberdade de um colega, de um amigo dele pessoal, e isso aqui é público e notório por todo mundo, tá certo? E isso é um pouco preocupante, inclusive, para fins jurídicos. Então aqui é a minha opinião, é a minha ressalva, evidentemente que eu não quero ser aqui como é que eu posso dizer, aquele que detém somente a minha versão, a minha verdade sobre os fatos, mas eu acho que é um posicionamento importante dentro das searas, dentro da ótica do direito administrativo. Essa é a minha contribuição com relação a essa grande polêmica envolvendo aí então os últimos dias, né, a figura do presidente da República, Jair Bolsonaro.